Talvez, sem perceber, você esteja alimentando sua mente em mesas que Deus nunca preparou para você. Lugares que parecem comuns, que parecem até inofensivos, mas que no fundo estão corroendo sua vida espiritual sem que você se dê conta. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou te mostrar 4 ambientes concretos, lugares muito reais do nosso dia a dia, onde milhares de cristãos têm perdido a força espiritual. Então já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque essa mensagem pode ser justamente a resposta que você estava precisando ouvir para entender por que sua fé anda enfraquecida. Bora começar. Se você precisa de um livro para aprofundar ainda mais seu conhecimento dos heróis da fé, o e-book Puritanos é perfeito para isso. Linguagem clara e prática, conteúdo sólido para estudos bíblicos pessoais ou em grupo, ideal para quem deseja crescer espiritualmente e se aproximar mais de Deus. Não perca a chance de mergulhar na sabedoria dos grandes heróis da fé. Adquira agora o seu e-book por um preço simbólico e fortaleça ainda mais sua vida espiritual. 1. O ambiente dos bares e rodas de bebida. Quantas vezes alguém chega ao fim de um dia pesado de trabalho e diz para si mesmo: eu mereço uma bebida para relaxar. É assim que muitos transformam o bar em um tipo de refúgio, mas na verdade ele se torna um altar de fuga. Um lugar onde a mente é anestesiada, onde a consciência se entorpece e onde a alma vai se afastando pouco a pouco daquilo que realmente traz descanso. A Bíblia não ignora esse tema. Paulo escreveu em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O problema nunca foi apenas a bebida em si, mas aquilo que ela provoca no coração. O bar não é só sobre copos cheios e garrafas abertas. O bar é sobre a atmosfera. É sobre o tipo de conversa que se tem ali, sobre as piadas sem freio, sobre a zombaria que vai se tornando normal, sobre a tentação que se apresenta como se fosse apenas mais um momento divertido. O que começa como uma distração para aliviar o cansaço acaba se tornando um estilo de vida. Aos poucos, a sensibilidade espiritual vai sendo corroída. Aquilo que antes ofendia o coração já não parece tão errado. A oração vai sendo trocada por piadas. A comunhão com Deus vai sendo substituída pela comunhão com pessoas que não estão preocupadas com a eternidade. E esse é o ponto mais perigoso. O coração se acostuma. Você começa a achar normal o que antes feria sua fé. E quando a fé deixa de doer diante do pecado, ela já está sendo sufocada. É nesse detalhe que muitos não percebem. Não é só sobre o copo que está nas mãos, mas sobre o ambiente que molda os pensamentos, as conversas e os desejos. O que deveria ser apenas um momento de alívio, acaba se tornando uma armadilha silenciosa, um laço que rouba a fome por Deus. E a grande pergunta que precisa ecoar dentro de cada um é: quando você sai de um ambiente como esse, você está mais perto de Deus ou mais distante dele? Essa resposta, por si só, já revela se aquele lugar é refúgio ou prisão. 2. O ambiente dos prostíbulos e da imoralidade escondida. Poucas coisas destroem tão rápido a vida espiritual quanto a busca pelo prazer que promete alívio, mas no fim só deixa culpa, vergonha e vazio. O prostíbulo sempre foi visto como o lugar físico onde a imoralidade se escancara, mas hoje ele não precisa mais de paredes nem de portas. Ele se esconde em telas, em sites secretos, em cliques aparentemente inocentes. É o prostíbulo digital, onde muitos entram sozinhos acreditando que ninguém vai descobrir, mas saem ainda mais aprisionados. A palavra de Deus é direta sobre isso. Em 1 Coríntios 6,18 está escrito: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Paulo não diz para resistir, ele diz para fugir. É como se o aviso fosse: não brinque, não teste seus limites, não confie na sua própria força, porque esse tipo de pecado toca diretamente na essência do ser humano. E o que parece prazer momentâneo acaba se transformando em correntes invisíveis. O coração que antes se abria para a presença de Deus passa a se fechar em vergonha. O casamento, que deveria ser lugar de intimidade pura, começa a ser corroído pelo peso da comparação,
pela falta de verdade, pelo silêncio que esconde segredos. A mente, que deveria estar limpa para ouvir a voz de Deus, se torna uma arena de imagens e lembranças que prendem e enfraquecem. Esse é o efeito mais cruel da imoralidade. Ela promete liberdade, mas entrega prisão. Ela promete consolo, mas entrega vazio. Ela promete prazer, mas cobra com juros pesados que destroem a alma. E quando isso acontece, a fé se apaga lentamente, porque onde há segredo há prisão, mas onde há luz há liberdade. Essa é a chave que Jesus sempre apresentou. O caminho para sair desse ambiente não é tentar racionalizar, não é justificar, não é esconder ainda mais. É trazer a luz, é reconhecer que não existe comunhão entre a pureza de Deus e o cativeiro da imoralidade. O prostíbulo físico ou digital pode parecer um refúgio momentâneo, mas na verdade é um poço sem fundo. Elimina a fé, fere a consciência e rouba a alegria da salvação. Quem deseja permanecer firme precisa enxergar esse ambiente como ele realmente é, uma armadilha disfarçada, que promete vida, mas entrega morte. 3. O ambiente das rodas de escárnio e conversas venenosas. Há pessoas que, quando estão feridas, procuram companhia para aliviar a dor, mas muitas vezes essa companhia não passa de um círculo de zombaria, de críticas, de palavras que não edificam. São rodas onde a fé é ridicularizada, onde o nome de Cristo é colocado em piadas, onde o sagrado se mistura com a banalidade e, aos poucos, aquilo que era reverência se transforma em indiferença. O Salmo 1 começa justamente com um alerta. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia não poderia ser mais clara. O que começa como um simples ouvir, logo se torna um permanecer. E o que parecia apenas uma distração, acaba moldando pensamentos, reações e até crenças. Não é preciso estar em lugares de prostituição ou vícios para perder a fé. Basta se acostumar a estar entre pessoas que zombam do Evangelho, que tratam a palavra como algo sem valor, que fazem pouco caso das verdades eternas. É nesse ambiente que a mente vai se contaminando, não de uma vez, mas gota a gota. O grande perigo é quando já não se sente mais dor ao ouvir blasfêmias, quando uma piada contra Cristo já não incomoda, quando a fofoca se torna entretenimento, quando a zombaria da verdade já não causa nenhum espanto. Nesse ponto, a consciência foi anestesiada e o coração se tornou pesado. Esse ambiente é traiçoeiro, porque se apresenta como social, amigável, divertido, mas o que ele faz na prática é roubar a sensibilidade espiritual. Ele vai enfraquecendo o peso da palavra, apagando o fogo da fé e trocando o temor de Deus por uma falsa sensação de pertencimento. E a verdade é que a fé sempre será moldada pelo lugar onde a mente repousa. Se ela se alimenta de zombarias, vai se tornar fraca. Se ela se expõe continuamente à incredulidade, vai perder vigor. Mas se ela se alimenta da palavra e da comunhão verdadeira, ela cresce e floresce. Por isso, as rodas de escárnio não são apenas lugares de conversa. Elas são verdadeiros moldes espirituais que vão determinando a forma do coração e a firmeza da fé. O perigo está justamente no costume, no hábito, no não faz mal. É ali que muitos têm perdido a chama que um dia queimava forte dentro de si. 4. O ambiente da falsa religiosidade e templo sem cruz. Entre todos os ambientes que corroem a fé, talvez este seja o mais perigoso, porque se disfarça de espiritualidade. Muitos entram em igrejas onde se fala muito de prosperidade, de autoestima, de realizações pessoais, mas quase nada se fala de arrependimento. É um ambiente que parece estar cheio de vida, mas na verdade está vazio da essência do Evangelho. Jesus disse em Mateus 15:8, "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Essa é a marca da falsa religiosidade. Há palavras bonitas, há discursos empolgantes, há até um movimento que parece piedoso, mas não existe quebrantamento, não existe a cruz, não existe o chamado para negar a si mesmo e seguir a Cristo. Esse ambiente é tão destrutivo quanto o bar, porque alimenta uma fé superficial.
Ele oferece um evangelho sem renúncia, uma esperança sem cruz, uma mensagem que massageia o ego, mas não confronta o pecado. O resultado é um cristão acostumado a ouvir mensagens doces, mas que morre de fome espiritual no dia em que a vida exige firmeza. A consequência prática é devastadora. A pessoa se acostuma a confundir entusiasmo com unção, motivação com transformação. Ela aprende a buscar bênçãos, sem buscar o abençoador. E quando chega o dia mau, ela descobre que não tem raiz, porque nunca foi confrontada a negar a si mesma, a carregar sua cruz, a viver uma fé que exige entrega. Esse ambiente engana porque parece seguro. É um lugar onde todos levantam as mãos, cantam, falam de Deus, mas não há poder de transformação. A cruz é o centro da fé cristã, e sem ela não existe vida. Sem arrependimento não existe salvação. Sem renúncia não existe discipulado. Spurgeon dizia que muitos se enganam com o brilho da religião, mas esquecem que o único altar onde a fé respira é a cruz de Cristo. E é exatamente isso. Uma religiosidade sem cruz é como um copo bonito sem água. Pode até enganar os olhos, mas não mata a sede da alma. Esse ambiente é proibido porque, ao invés de levar ao arrependimento, ele embala as pessoas em um sono espiritual. E quando alguém se acostuma a esse sono, dificilmente percebe o quanto está distante da verdade. A fé não se alimenta de promessas de sucesso terreno, mas do sacrifício de Jesus. A cruz continua sendo o único caminho para a vida. 5. Síntese. O terreno onde sua fé é plantada. Muita gente sonha em ter uma fé firme, inabalável, mas não percebe que ela é moldada todos os dias pelos ambientes onde a alma respira. Não se trata apenas do que você acredita dentro da sua mente, mas de onde você coloca essa fé para viver. O coração humano é como um terreno. O que cresce nele depende diretamente do solo onde ele está plantado. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:33: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse versículo não é um conselho superficial, é uma advertência clara. O problema não está apenas no que você crê, mas no que você permite que molde sua rotina, suas conversas, suas relações. O que parece apenas uma companhia, uma distração ou uma escolha pequena, na verdade se transforma em um caminho que fortalece ou enfraquece a fé. O grande perigo está em aceitar como normal aquilo que Deus já chamou de perigoso. Quando o coração se acostuma a estar onde não deveria, a fé se torna frágil. Ela até existe, mas não resiste. O contrário também é verdadeiro. Quando o coração escolhe ambientes que alimentam a comunhão com Deus, a fé cresce, ganha raiz e suporta as tempestades. É nesse ponto que cada cristão precisa refletir. A fé não é apenas algo que se carrega no coração de forma abstrata. Ela é alimentada, fortalecida ou destruída pelos lugares onde a mente repousa, pelos ambientes que cercam a vida e pelas vozes que ocupam os ouvidos. Talvez seja a hora de avaliar com sinceridade quais terrenos têm recebido a sua fé, porque a fé é como uma semente. Ela sempre vai crescer de acordo com o solo onde está plantada. E se o terreno é árido, cheio de zombaria, imoralidade ou religiosidade sem cruz, o que nasce será fraco e sem fruto. Mas se o terreno é regado pela palavra, pela oração e por ambientes saudáveis, o que floresce é uma fé capaz de enfrentar qualquer dia mau. A fé não se destrói de uma hora para outra. Ela vai sendo corroída pouco a pouco nos ambientes onde o Espírito Santo não encontra espaço para agir. Spurgeon costumava dizer: aquele que brinca com o pecado em seus arredores logo será sua vítima. E essa frase é um alerta direto. O perigo não está apenas nas grandes quedas, mas na convivência silenciosa com lugares que vão drenando a força espiritual dia após dia. Os bares e rodas de bebida parecem inofensivos, mas roubam a sensibilidade da alma. Os prostíbulos, físicos ou digitais, prometem prazer, mas entregam prisão. As rodas de escárnio e conversas venenosas minam a fé com zombarias e incredulidade. E a falsa religiosidade, tão comum em templos sem cruz, engana porque oferece uma espiritualidade sem arrependimento, sem renúncia e sem transformação real. Todos esses ambientes têm algo em comum: sufocam a vida espiritual e enfraquecem a fé.
Eles oferecem distração, prazer, companhia ou até mesmo aparência de religiosidade, mas no final deixam o coração vazio, distante de Deus e incapaz de resistir no dia mau. O chamado do Evangelho é claro. A cruz não é um acessório para ser colocado quando convém. Ela é o centro da vida cristã. É nela que a fé encontra ar para respirar. É diante dela que o coração se rende e encontra perdão, força e propósito. Por isso, fugir desses ambientes não é apenas uma escolha de prudência. É uma questão de sobrevivência espiritual. Quem permanece perto da cruz encontra vida. Quem insiste em permanecer em ambientes que destroem a fé, mais cedo ou mais tarde, vai colher as consequências. A cruz continua sendo o único altar onde a fé respira. É ali que o coração cansado encontra descanso. É ali que a alma ferida encontra cura. E é ali, e somente ali, que a fé encontra forças para permanecer firme até o fim. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E aí na sua tela está passando mais 2 vídeos que também serão bênção na sua vida. Te encontro daqui a pouco. Fica na paz e Deus abençoe.